Boa tarde, que a graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, onde você estiver. Que alegria poder estar aqui com você nessa tarde abençoada dessa terça-feira. Infelizmente, ontem, devido a alguns fatos, alguns imprevistos que eu tive no meu dia, eu estudei a passagem, estava ouvindo algumas coisas a respeito para estar ministrando através do vídeo, mas eu não consegui vir gravar o vídeo. Mas eu estou aqui e louvo ao Senhor por essa rica oportunidade para estar aqui junto com você nesse momento de devocional, nessa terça-feira, e nós estaremos lendo o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, dando sequência, nos relatos que Mateus nos conta sobre a história de Jesus. Fiquei tão maravilhada, achei tão interessante que aqui no capítulo 21 vai se falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo que antecedia a Páscoa e a semana onde Jesus será crucificado, e ressuscitará. E nós hoje estamos no dia 26 de março de 2024 e também estamos na semana que está chegando a Páscoa. Então nós vamos ler aqui os relatos para a gente entender melhor sobre essa comemoração tão cheia de chocolate, de coelhos, e que na verdade ela só tem um significado: o preço do amor que Jesus pagou por nós na cruz. A verdadeira Páscoa é aquela que tem um sabor muito mais doce que o chocolate. É o sabor do amor de Deus pela nossa vida, que enviou seu próprio Filho como sacrifício, como cordeiro mudo, para morrer no meu e no seu lugar. Uma Páscoa que tem como símbolo não um ovo de chocolate entregue por um coelho, que tem sim o significado de vida, de fertilidade, mas vida essa que brotou na cruz, que foi gerada para nós através do sangue de Jesus. E o nosso, vamos dizer assim, o símbolo da verdadeira Páscoa não é coelho, não é ovo, é cruz, é amor, é Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa nos corações daqueles que reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador. O primeiro versículo do Evangelho de Mateus, do capítulo 21, vai dizer assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pelo caminho, e a multidões, tanto os que iam adiante dele como as que seguiam, clamavam: Hosanas ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é esse? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então aqui está trazendo o relato, a ilustração de como se deu a entrada triunfal que havia sido profetizado no Antigo Testamento, que ele viria montado em um jumentinho. Vai dizer então que Jesus pede aos discípulos, vai lá, ele explicou certinho onde eles deveriam ir na aldeia, desprenda, o jumentinho, traga para mim. Se alguém questionar onde vocês vão levar, meu animal, alguma coisa assim, fala que o Senhor está precisando dele. Aqui, nesse momento, Jesus já era muito conhecido. As pessoas já ouviam falar dos seus ensinamentos, dos seus feitos, dos milagres que ele realizava. Então vamos dizer assim que a maioria das pessoas aqui nesse momento reconhecia a divindade de Jesus. Tinham a fé de que realmente ele era o Messias prometido. Então, provavelmente quando os discípulos falaram, é Jesus que pediu, o mestre precisa do animal, sem nenhum problema eles entregariam para ser usado ali por Jesus, como um meio de entrar em Jerusalém. Isso aqui traz umas reflexões para nós a respeito de como tem sido a nossa vida e os nossos bens ao Senhor.
Eu já disse em alguns outros vídeos que nós somos dispenseiros de Deus aqui na terra. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, inclusive o ar para respirar, o fôlego de vida vem dele. Se nós temos força para trabalhar, se temos um emprego, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo é permissão dele. E quando ele nos pede algo para usar através da nossa vida, né, fazer algo em nós e através de nós, seja a nossa família, a nossa vida, o nosso tempo, até mesmo alguns bens, nossa, como tem sido a nossa dedicação, a nossa inclinação em responder ao Senhor? Se esse animal, vamos trazer nessa ilustração, se esse jumento aqui, esse animal de carga fosse teu, e o Senhor te pedisse ele em prol da obra e do ministério que ele tem aqui na terra, como você responderia a isso? Pode ser que o Senhor tenha pedido algumas jumentinhas em nossas vidas, no sentido, né, algumas coisas que ele deseja usar na nossa vida em prol de expandir o reino dele aqui na terra. Como tem sido para nós, em nós essa resposta? Qual é a nossa dedicação em reflexo àquilo que o Senhor tem pedido para nós? Que possamos ter um coração aberto, porque aqui eles entregaram o animal porque reconhecia que ele era o Messias. Que nós tenhamos sempre essa convicção de que Jesus é o Filho de Deus que veio na terra para nos dar a liberdade e o direito à vida eterna. Então aqui vai dizer que quando ele montou, né, eles jogavam as capas, as vestes no meio do caminho, alguns ramos que eles pegavam, né, e jogavam ali, era pela cultura, era a entrada triunfal que eles faziam para um rei. Verdadeiramente aqui nessa passagem é uma das poucas passagens que o povo o reconheceu de uma maneira divina. Eles ali prepararam toda aquela entrada e clamavam, né, salmodiando, né, falando dos salmos que falam, bem, Hosanas o Filho de Deus, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Nessa época aqui, Jerusalém estava muito sitiada. As pessoas de todas as redondezas das outras cidades vinham a Jerusalém para essa semana. Vamos lembrar que esse era o domingo que antecedia a celebração da Páscoa. A Páscoa, ela era um dia e depois vinha dando continuidade às festas dos pães asmos. Esta festa acontecia uma vez no ano e durava uma semana inteira. Então, uma vez por ano, né, os judeus iam até Jerusalém para comemorar, para agradecer, para oferecer sacrifício, levar a oferta do templo, tudo em gratidão por eles terem sido livres lá da época do Egito, que eles tinham sido escravizados, e o Senhor usou Moisés para livrar eles e trouxe, né, a terra prometida. Então, uma vez no ano, como ordenança divina, que nós temos lá no Antigo Testamento, o Senhor pediu que eles se reunissem e celebrassem, né, a verdadeira Páscoa, que era que eles comemoravam naquela época, a libertação do povo da escravidão para ser um povo de Deus. Jesus aqui entrando nesse cenário, nós vamos ver aqui nos capítulos seguintes que ele assume depois o papel central da Páscoa. Aí ele, na última ceia, ele vai falar que agora ele era a verdadeira Páscoa, ele é a verdadeira libertação, falando de uma maneira espiritual, que livra o homem do poderio do pecado para agora se tornar filhos de Deus. Então aqui nesse momento as pessoas estavam alvoroçadas, todos alegres, estavam festejando e na sua quase totalidade estavam reconhecendo que Jesus era o líder que eles tanto esperavam, o mestre que tanto eles esperavam. Infelizmente, nós vamos ver que grande parte dessa multidão é a mesma que grita para que depois Jesus seja crucificado. Porque com essa entrada, eles depositaram a expectativa de que Jesus chegaria ali e assumiria o poder. Quem sabe, se fosse nos dias de hoje, que Jesus seguiria aquela rota ali, se apresentando como mestre, como líder, e iria lá para a prefeitura, ia lá onde estava o poderio dos romanos, tomaria, né, o poder, demonstraria que a autoridade estava sobre a vida dele e seria um líder político, seria um militar, seria quem faria agora uma revolução ali e devolveria o poder aos judeus, demonstrando que eles é quem merecia verdadeiramente o reconhecimento. Mas Jesus saindo dessa situação, fazendo todo esse caminho, nós vamos perceber que ele vai direto ao templo, ele vai na igreja, porque o propósito do Senhor é espiritual e não terreno. Por isso que muitos, depois na sequência, vão ver essas expectativas sendo frustradas. Vão ver o líder, o mestre, agora que chegou mostrando que era o filho de Jesus, filho de Deus, o próprio Jesus, sendo colocado numa cruz, né? E muitos se perderam, se confundiram, porque não reconheceram qual era verdadeiramente o propósito do reino de Deus sobre a vida de Jesus
e até mesmo com sua própria voz, que agora estava louvando, bendizendo o nome do Senhor, depois vai pedir a crucificação de Jesus. Então aqui vamos ver, né, o que Jesus faz ao chegar no templo. Jesus entrou no templo, versículo 12, e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Então aqui vai dizer que Jesus chega no templo e a postura dele diante do cenário ali foi uma postura de indignação. Nesse momento em que todos os judeus se reuniam no templo para oferecer suas ofertas, para entregar ali a oferta do templo, ou até mesmo oferecer um sacrifício de animal pelos pecados, Jesus chega e o que ele vê aqui é a segunda purificação do templo. A primeira purificação do templo, ela é explicada, ela é trazida para nós, a passagem lá em, eu marquei aqui, João capítulo 2, versículo 13. Lá quando nós estivermos fazendo a leitura do Evangelho de João, ele vai citar que 3 anos antes dessa passagem aqui, Jesus já havia chegado nesse templo, já havia feito uma purificação ali por esses mesmos motivos. Ele vai dizer, o Senhor falou que a casa seria uma casa de oração, onde as pessoas iriam para falar com Deus, mas estavam perdendo a identidade diante desse cenário. Quando chegava, ali no pátio, eles estendiam mesas, né, locais ali que virou um comércio. O que acontecia? A oferta que era oferecida ao templo tinha que ser da moeda deles ali, moeda, acredito que romana, e aqueles que vinham, né, da vizinhança ou de bem distante que trazia sua própria moeda, tinha que trocar e tinha uma taxa de câmbio exorbitante, porque a moeda não era moeda local, não era o valor reconhecido ali pelo local. Então eles chegavam com esse dinheiro, tinham que fazer essa taxa, essa troca de câmbio, né, e tinha a taxa que era exorbitante, eles cobravam falavam assim, vim trocar a minha moeda, né, pela moeda que é aceita no templo, e eles falavam assim, então você tem que pagar tanto. Era um valor abusivo, e eles tinham que trocar para oferecer a oferta ao Senhor, né, do templo, e tinha aqueles que vinham tão distante que às vezes não conseguia trazer o animal para ser oferecido, então deixava para comprar ali. E ali no pátio eles vendiam alguns animais para serem oferecidos em sacrifício e por um preço muito alto. Virou verdadeiramente um comércio abusivo. E quando as pessoas tinham condições de levar os seus animais, alguns historiadores vão dizer que eles olhavam, examinavam o animal e taxavam ele como um animal impuro, achavam alguma imperfeição naquele animal só para não aceitar e eles terem que comprar o animal que eles vendiam ali. Então a corrupção dentro do templo era muito grande. Jesus ficou indignado, porque ele falou assim, isso está dificultando as pessoas que vêm para o propósito de adorar o Senhor, de oferecer suas ofertas, e está perdendo o verdadeiro propósito, que é as pessoas virem, né, reconhecendo que só o Senhor é Deus, e oferecer suas ofertas, pedir perdão dos seus pecados, celebrar a Páscoa, e através de todo esse comércio, né, tá sendo impedido, né, a verdadeira intenção, que seria a casa de oração. Então o Senhor ficou muito irritado. E agora ele vai trazer 2 situações. Uma começa no versículo 18, que é a figueira sem fruto, e depois, onde vai ser, lá no versículo 28, a parábola dos 2 filhos, que eles vai trazer algumas parábolas aqui, falando de como estava sendo retratado todo esse cenário do povo, os judeus, diante do Senhor, que tinham aparência de que servia a Deus verdadeiramente, mas estavam corrompidos. Vamos entender melhor aí. A partir do versículo 18 vai dizer assim: cedo de manhã, ao voltarem para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram:
Como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feita a figueira, mas até mesmo se disser a este monte: levanta-se e jogue-se ao mar, assim será feito. Tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então aqui vai dizer que o Senhor, ele cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e ele avistou uma figueira, e é bem claro em dizer que ela havia folhas. A aparência dela demonstrava que ela tinha fruto a oferecer, que ela estava no tempo de oferecer fruto. Então, quando ele chega na figueira, ele não encontra nenhum fruto. Então, o Senhor fala: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. O Senhor aqui, ele vai até a figueira pedir fruto, mas na verdade para ensinar uma grande lição aos seus discípulos. A figueira, ela tinha aparência de estar numa estação e ser uma fruta, uma flor, uma planta, né, uma árvore frutífera. Quem olhava ela de uma certa distância falava assim: nossa, ela tem muito frutos a oferecer. Ali eu encontro um alimento para alimentar minha vida. Mas quando Jesus chega mais de perto, da onde não dá para disfarçar tanta aparência, o que ele encontra ali é uma árvore que só tem folhas, não tem fruto. Então ele vai falar que que nunca mais nasça fruto dela. Aqui é uma ilustração, tudo que aconteceu, esse fato, para demonstrar como estava o estado do povo judeu diante de Deus. Eles tinham aparência de que serviam, de que temiam, de que eram devotos, de que amavam ao Senhor, mas à distância. Quando chegava perto, eles não tinham frutos nenhum para que verdadeiramente demonstrasse o poder de Deus sobre a vida deles. Eram pessoas corruptas, sem amor, que amavam a Deus só de palavra e não de coração. E aí o Senhor aqui, ele demonstra ele vai falar para essa figueira uma condenação. Nunca mais nasça fruto de você. Olha que triste uma pessoa que está num estado de não gerar fruto espiritual, se de repente se depara com essa situação. Chegar a um ponto de que realmente nunca mais ela terá fruto para oferecer. Porque de tanto viver de aparência, que nós possamos trazer isso para o nosso dia de hoje também como uma exortação, algo que venha nos confrontar. Que frutos eu tenho oferecido? É só de aparência? As pessoas que me olham acham que eu sou uma pessoa que, nossa, aquela pessoa está cheia de Deus, mas que se aproximar vai encontrar só folhas, uma árvore sem fruto? Quais são os frutos que eu tenho dado ao Senhor? Como eu tenho vivido a minha vida? As pessoas que chegam até mim conseguem encontrar um alimento para satisfazer a fome espiritual? Da minha boca é gerado fruto de esperança, de fé, de amor? As pessoas veem Jesus sobre a minha vida? O Senhor, é isso que Ele requer de nós, uma árvore frutífera de frutos bons espirituais. Então, depois Ele vai falar a respeito da oração, né? Que tudo que a gente pedir ao Senhor, nós receberemos, mas vale a gente lembrar que tem uma passagem que vai dizer que se eu estiver nele e ele estiver em mim, ele ouvirá minhas orações. Nós, para que as nossas orações sejam respondidas, nós precisamos estar em plena vida espiritual. Tem passagens na Bíblia que vai dizer que se eu não estiver bem com meu irmão, se eu estiver em um momento de atrito, ele nem recebe a minha oferta e não responde as minhas orações. Que se dentro do meu lar, né, eu não estiver em plena comunhão com a minha família, as orações também não são respondidas. Então, nós temos que estar nele, com a convicção de que ele sabe o que é melhor para nós, que até as nossas orações são geradas segundo a vontade do Senhor e ele nos responderá. O versículo 22 vai dizer assim: Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos que é do céu, ele nos dirá: então por que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos que é dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Parábola dos 2 filhos. O que vocês acham? Um homem que tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondendo: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi.
Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondendo, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então aqui, a palavra do Senhor vai dizer que ele chegando no templo para ensinar, os religiosos, principais sacerdotes, anciões, já estavam muito incomodados, né, com toda essa influência que Jesus estava tendo sobre o povo. Então eles chegam, imagina como eles estavam depois de ver o Senhor com toda aquela postura, né, repreendendo os cambistas, os comerciantes ali no templo, e agora chegou para ensinar a palavra. E eles também estavam vendo os milagres, né, que Jesus fazia, curando, libertando as pessoas. Então eles chegam aqui querendo, né, questionar o Senhor para que o Senhor respondesse alguma coisa para que eles pudessem prender Jesus. Então eles perguntam, com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? Se nessa ocasião Jesus fala abertamente que foi Deus, eles acusariam ele de blasfêmia e o prenderiam. Então o Senhor responde com muita sabedoria essa pergunta com outra pergunta, para denunciar a verdadeira intenção deles. O Senhor fala assim, primeiro me responda vocês. João, o que ele fazia, né? De onde era o batismo de João? Que ele ensinava ali no deserto e levava as pessoas ao batismo do arrependimento. Aí vai dizer que eles discutiam entre si. Naquele momento, provavelmente, eles se reservaram ali, só entre eles, e começaram a falar. Se a gente falar que João batizava através de Deus, né, pelo céu, ele vai perguntar para nós, então, por que a gente não reconheceu isso, não aceitou essa palavra. Mas se a gente falar que a gente não via isso em João, achava que isso aí era um movimento dos homens, que não tinha nada de Deus, as pessoas vão se escandalizar, porque as pessoas estão aqui em volta e as pessoas têm João como profeta. Então, nós vamos ser... vamos dizer assim, isso vai afetar a nossa postura de religioso diante do povo. Então eles chegam de volta até Jesus e vai falar, nós não sabemos, preferiu ficar neutro. Aí Jesus vai dizer também, então eu também não lhe digo com que autoridade faça essas coisas. Depois ele vai dar um exemplo, né, uma parábola falando que tinha 2 filhos e que o senhor chega primeiro em um filho e fala, filho, vai lá trabalhar na minha vinha. Ele fala que não vai, mas depois ele se arrepende e vai. E tem o segundo filho que ele fala, vai lá, e de imediato ele responde que vai, mas depois não vai. E aí pergunta quem é o que agradou a Deus. Trazendo, assim, uma ilustração dos pecadores, os publicanos, as prostitutas, que viam os sinais através de Jesus, ou até mesmo de João, e iam até Deus. Viviam uma vida até ali, de uma conduta totalmente pecaminosa, uma vida de pecado, mas tiveram um encontro com sinais que Deus operava através de João, através de Jesus, se arrependiam e assim, né, tinha a sua vida salva diante de Deus. Mas esses religiosos que a vida inteira viviam estudando, buscando, tendo uma vida entregue a Deus, na verdade era só de aparência. Realmente falava que servia a Deus, como diz o segundo filho, né? Eu vou para a vinha, né? Eu sou teu filho, eu te obedeço, mas na verdade não obedece. É só de engano, só de aparência. O versículo 33. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arredou a vinha a uns lavradores, depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram uns, mataram outros, apedrejaram ainda outro, e o dono enviou ainda outros servos, em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe o seu próprio filho, pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. Agarrando, lançando-no fora da vinha, o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão o fruto no tempo certo. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas escrituras a pedra que construtores rejeitaram
essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisesse prendê-lo, tinha medo da multidão, porque esta o considerava um profeta. Então, aqui, finalizando esse capítulo, o Senhor traz mais uma parábola, ilustrando para eles que um senhor dono, né, da terra arrendou essa terra a alguns servos, e no certo tempo, né, ele mandou os seus servos a ir lá e buscar, né, a parte que era dele, daquela terra. Entenda que a terra era desse senhor, ele arrendou a esses outros homens. E quando ele manda esses servos, esses homens mataram eles. Apedrejaram uns, mataram outro, e aí ele manda uma quantidade maior. Ó, meu senhor mandou nós aqui porque quer a parte dele, né? A terra é dele, ele só arrendou. E eles também mataram. Então, esse senhor, o dono da terra, falou assim: então vou mandar meu filho, que eles vão respeitar a figura do meu filho, é o herdeiro da terra. E a palavra do Senhor vai dizer, né, nessa ilustração, que eles disseram: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, né, para que ele não fique com o que é nosso. E eles mataram esse filho do dono da terra, e aí ele vai perguntar: quando esse senhor da terra souber do que foi feito ao filho dele, o que ele fará a esses homens? Ele fará justiça, que é o que eles respondem. Eles vão perecer horrivelmente. E aí o Senhor aqui está fazendo a comparação do que aquela geração, aquele povo estavam fazendo. A terra, todas as coisas que existem, foi dada por Deus. Os nossos, né, vamos dizer, nós arrendamos essa terra, nós estamos aqui como trabalhadores, dispenseiros, administradores daquilo que não é nosso, daquilo que é Deus, que é de Deus. E o Senhor requer o reconhecimento e que a gente devolva o que é dele. O que nós devolvemos? É o reconhecimento de saber que nós não somos nada sem ele. É a nossa vida sendo dedicada à presença do Senhor, na convicção de que um dia ele pedirá as contas para nós, o que nós fazemos com a nossa vida aqui na terra, e virá o fim de todas as coisas. E só tem dois caminhos. O caminho de obediência é o que leva até Deus. Da desobediência, a pessoa crendo ou não crendo, tem um inferno, uma condenação eterna. Então ele vai dizer, e aí Deus manda até o seu filho para vir, né, despertar essa terra, ensinar esse povo a viver do jeito certo, demonstrar com atitudes, com 3 anos de ministério. Jesus morreu com 33 anos, 30 anos praticamente ficou no anonimato, mas com 3 anos de ministério ali, ele exemplificou diariamente com a sua conduta, qual era o jeito certo de viver, e ele, vamos dizer assim, exalava o amor e a compaixão, as necessidades do outro. E que nós possamos ter Jesus como exemplo. Mas o povo, ele estava aqui ilustrando o que ia acontecer. O povo ia matar o filho do dono da terra, ele ia matar o filho de Deus, mas viria a justiça. O Senhor, ele fará justiça sobre essa terra. Nós sabemos que não tardando muito, o Senhor fará a sua justiça eterna sobre esse planeta Terra. E de que lado nós estaremos? Nós estaremos do lado daqueles que vão ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado para você? Ou nós vamos ouvir do outro lado aquele que fala assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Às vezes nós podemos estar equivocados, falando assim: estou andando com Jesus, estou com Ele, mas que nessa tarde nós possamos realmente fazer essa avaliação. O Senhor está do nosso lado. Nós temos sido bons administradores em administrar o que é dele aqui, com reconhecimento de que nós temos a nossa vida, o nosso fôlego, o existir, tudo vem dele. Que ninguém se fez por si só, que até a nossa salvação, a nossa restauração de amizade, de comunhão de filho com o Pai foi feita através de Jesus Cristo, que nós somos pecadores, necessitados de misericórdias do Senhor. Como eu já citei em outro vídeo, que lá em Lamentações capítulo 3 vai dizer que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, e Ele renova todas as manhãs essa misericórdia sobre a nossa vida. Olha que amor maravilhoso o Senhor tem por nós. Então, que nós possamos orar nessa tarde, né? Que o Senhor nos ensine a reconhecer que Ele é o nosso Senhor, mesmo que nas nossas, diante do dia a dia, que as nossas expectativa possa ser frustrada por não compreender a maneira que Deus trabalha, que a gente possa olhar esse capítulo como exemplo de que aquele povo, infelizmente, não conseguiu enxergar qual era o propósito de Deus através de Jesus. Eles estavam esperando uma revolução na terra, né? Mas ele faria uma revolução na área espiritual.
Ele estava confrontando o inferno, tomando o poderio do próprio diabo das nossas vidas, tirando, né, o poder dele, tomando as nossas vidas para si. E que diante do dia a dia, quando a gente vê a maneira do Senhor trabalhar e não compreender, que a gente possa falar: Senhor, nos ensina a confiar em Ti. O Senhor é soberano e sabe exatamente do que nós precisamos, e o Senhor trabalha também ao nosso favor diante da sua misericórdia. Vamos orar nessa tarde. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra através desse versículo, desse capítulo 21 de Mateus, onde Mateus vai relatar para nós como se sucedeu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como o Senhor ficou entristecido e revoltado com a situação do povo tornar a casa de Deus, que era uma casa de oração, de buscar, de se regenerar, de reconhecer, estava transformando aquilo em comércio, que possamos trazer isso como referência para a nossa vida, para que a gente possa entender quais são as nossas intenções a ir à casa do Senhor, que nós estamos buscando em ir à casa de Deus, se realmente nós também não estamos fazendo disso um comércio para a nossa vida, indo só de maneira interessada, indo só buscar, sendo que o culto, estar na tua presença, estar num movimento ali de buscar a tua presença em tua casa, é de reconhecer, de confessar de que nós necessitamos de ti e que nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito para nós, por ter enviado Jesus, o Cordeiro mudo, que foi o Cordeiro oferecido para que hoje a gente possa entender que Ele é a nossa Páscoa, que ao terceiro dia ressuscitou e transformou as nossas vidas, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que nessa semana que está aí antecedendo a Páscoa que está chegando aí, que nós possamos ir trazendo aos nossos corações esse reconhecimento de que nada seria possível sem o sacrifício, a oferta que Jesus fez de si mesmo por amor a nós. Que lindo! Essa é a nossa Páscoa, esse é o presente mais doce que nós já recebemos nessa vida. É o amor de Jesus demonstrado através de sua morte por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos amado de tal maneira e ter entregado aquilo que era mais precioso para o Senhor, que era teu próprio Filho, para vir nesse mundo pecador, se encher de pecados, porque ali naquela cruz ele adotou os pecados de todos nós. Ele era puro, ele era imaculado, mas ali ele se fez pecado por amor de nós e pagou o nosso preço. Obrigada, Senhor, por ter nos dado essa Páscoa, esse presente. Que todos os dias da nossa vida nós possamos confessar que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que do Senhor foi enviado o Filho por amor de nós. Possamos ter um coração entregues e agradecido todos os dias por tudo que Tu és sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Nos dê uma noite de terça-feira abençoada, uma semana cheia da Tua presença. Obrigado por tudo. Nós queremos Te agradecer nessa tarde em nome de Jesus. Amém. E aqui eu quero me despedir de você. Permitindo o Senhor, estaremos aqui amanhã lendo o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Até amanhã. Fique com Deus.